Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Quando o Céu se Engana, dirigido pelo Aziz Ansari, longa que teve rodagem inicial no Festival de Toronto e que agora chegou aos cinemas brasileiros, distribuído pela Lionsgate, com essa aposta de trazer uma comédia que é um gênero em baixa no cenário do cinema atual, mas que aqui vai tentar misturar isso com elementos de fantasia e que eu digo, ficou bem interessante. E para quem não sabe, o Aziz, que é mais conhecido como ator e comediante, ele tá fazendo a sua estreia na direção aqui e também assinando o roteiro, e ele vai confiar para essa sua estreia em longas-metragens em grandes nomes de Hollywood, como o do Keanu Reeves, o Seth Rogen e a Sandra Oh, o que vai garantir, no mínimo, uma curiosidade pela obra, principalmente, igual foi no meu caso, que foi ver o Keanu Reeves fazendo comédia, o que foge um pouco daquele padrão de atuação. E a trama é curiosa, ela vai girar em torno do Arj, um cara bem comum que tá na sua luta diária, vivendo de bicos como entregador, motorista de aplicativo, e o que mais aparecer é pra ele conseguir pagar as contas em Los Angeles. E ele é um cara que tá sempre no sufoco financeiro, morando no carro e dependendo dos amigos pra ajudá-lo. E é nesse meio tempo que entra o elemento fantástico da história, um anjo chamado Gabriel, feito pelo Keanu Reeves, e que vai começar a interferir na vida desse cara de um jeito que vai mudar tudo, trocando a vida dele com a do seu amigo Jeff, interpretado aqui pelo Seth Rogen. E essa narrativa vai levar a uma troca de perspectiva que vão explorar as diferenças entre classes sociais, com bastante carga de humor físico e diálogos engraçados. E o Aziz Ansari, eu acho que ele mostra um talento logo na sua estreia. Ele usa de uma abordagem aqui bem dinâmica, com muitos cortes em cenas de comédia e um ritmo que tenta manter o espectador engajado o tempo inteiro. E eu digo, ele consegue, apesar da sua inexperiência em certos momentos, como na parte inicial do longa, que é um pouco confusa, porque ele tem que apresentar os personagens principais e também convencer a gente desse lado fantástico, como se algo fosse natural. E eu senti que algumas transições podiam ser bem mais fluídas nesse ponto, especialmente nas sequências que envolvem o mundo celestial, que é apresentado aqui meio do nada, meio jogado. Mas, no geral, é uma direção honesta, com certeza que prioriza o humor acima de tudo e que realmente traz várias situações bem engraçadas e bizarras, porque o filme tá cheio de diálogos que trazem referências à vida real, como o estresse do trabalho precário e as frustrações com o sistema, e ele tem uma camada muito forte de sátira, com situações completamente absurdas, e tem bastante piadas ótimas aqui, especialmente aquelas em que são usados alguns estereótipos, como os de ricos, que são muito boas, e tem muita originalidade do roteiro para compor essas cenas. Me lembrou até de comédias dos anos 80 e 90, e o diretor, que também atua no longa como o Arj, e tá bem decente. Ele traz toda a falta de esperança do seu personagem, fazendo com que a gente torça por ele desde o começo. E uma coisa curiosa é que a atuação vai acabar refletindo na própria carreira do diretor, misturando comédia com essa jornada de herói, já o Keanu Reeves no papel desse anjo todo errado, e que com certeza é o que vai atrair a maioria do público por esse projeto, e foi uma surpresa agradável ver ele atuando na comédia. Ele continua daquele mesmo jeito canastrão tradicional, mas aqui é em forma de anjo, o que deixa tudo ainda mais engraçado. Ele consegue render ótimas cenas, daquelas que realmente irão render boas gargalhadas. E a química dele com o resto do elenco é ótima. Quando ele tá junto em tela, então, do Seth Rogen, é impossível não achar engraçado pelo absurdo. E falando do Seth Rogen, interpretando esse amigo rico, ele vai trazer o seu estilo clássico de humor, relaxado, com aquele riso falso e time perfeito para piadas improvisadas. E se você já gosta do ator, você vai continuar adorando ele aqui.
Mas se você é daqueles que tem problemas com o tipo de humor que ele faz, porque sim, tem bastante gente que não gosta do seu estilo de humor, digamos assim. E aqui vai piorar tudo, porque é uma típica atuação dele, com todos os elementos que ele sempre faz nas suas atuações. Então, isso pode gerar um problema. Já a Sandra Oh, que é uma atriz que eu adoro particularmente, ela vai acabar roubando todas as cenas em que ela aparece. Ela representa a voz da razão aqui, em meio a tanta besteira. É uma ótima atuação, afiada, que mistura autoridade e ironia, e é impressionante como ela equilibra esse tom fantástico com algo mais real, lembrando até dos seus papéis em séries como Killing Eve. Ela, sem dúvidas, foi uma excelente escolha de elenco. E sobre a fotografia, o filme capta bem o mundo dos personagens. As cenas em Los Angeles mostram a cidade de forma crua, representada por essa luta urbana, enquanto as partes celestiais usam de luzes estéreas e cores fortes para criar um ar de fantasia. Não é nada revolucionário, mas funciona para reforçar os temas. E eu notei que aqui, alguns enquadramentos são criativos em sequências de perseguição, que dão um ar mais de dinamismo, sem apelar para o CGI. E as músicas vão ter faixas originais, que pontua os momentos de humor de forma bem feita. Tem uma vibe mais atual, com canções que ajudam a transitar entre o humor e a ação. É uma trilha mais orgânica, o que casa perfeitamente com o estilo mais low profile da produção. E esse filme vai além da comédia superficial, para tocar em questões reais como precariedade do trabalho autônomo, o abismo entre classes e até a solidão em uma cidade grande. O filme usa o elemento fantástico para questionar se intervenções externas, sejam divinas ou sociais, realmente mudam as coisas ou o problema está mais enraizado no sistema. É sincero nessa abordagem, sem empregar moralismo, mas incentivando o espectador a pensar sobre privilégios. Para mim, isso dá uma camada extra de relevância por longa, sem dúvidas. E o filme teve um orçamento modesto para os padrões de Hollywood, digamos assim. E isso vai refletir nos efeitos visuais mais simples, só que bem eficaz. O trabalho é bem feito. Os designs celestiais são bem minimalistas, focando em um humor mais prático, ao invés daquele grande espetáculo, o que eu aprecio, porque evita aquele quanto mais é maior. E a edição, no entanto, tem algumas falhas em transições temporais, com saltos que podem confundir um pouco o fluxo narrativo, mas ainda assim eu vejo que o conjunto todo é coeso o suficiente para te entreter. E a recepção inicial do filme, baseado no que eu vi em festivais e nas primeiras críticas, foi um longa bem elogiado até, principalmente pelo seu time cômico e pela atuação diferente, digamos assim, do Keanu Reeves. E, na minha opinião, o filme acerta muito no humor, especialmente para quem gosta de comédias de ação. Então, no fim das contas, Quando o Céu se Engana é uma estreia promissora para o Aziz Ansari, com risadas garantidas e uma mensagem até que importante. Vale a pena assistir no cinema, sem dúvidas, e eu vejo como uma experiência coletiva para rir junto com os amigos. Ele vai te entreter sem pretensões de ser um grande lançamento, mas entregando algo ótimo para se divertir. E para Quando o Céu se Engana, nota 7. Eu gostei bastante, gente. Adorei ver o Keanu Reeves fazendo comédia. Eu gosto do ator, então foi engraçado ver ele solto em um papel diferente da carreira dele. Mas, como sempre, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários o que você achou do filme. Fica à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo, beleza? E obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.